Oi, gente! Vamos começar mais uma live, mais uma aula. O vídeo hoje vai ser sobre não fixação de pigmentos. É uma das coisas que eu mais escuto. Tássia, não fixou? Será que é o pigmento, a marca é ruim? Tem 2 dias e arrancou a casquinha e sumiu. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa não fixação de pigmentos, né? Primeira coisa, o que é? Uma não fixação de pigmentos eu fiz a micro hoje, daí 30 dias eu consigo perceber se essa micro teve ou não fixação. Tássia, mas 30 dias? Sim, 30 dias é o tempo mínimo. De 1 dia até 30 dias, a cor é indeterminada. Gente, escreve isso, anota, essa parte aqui é tão importante, porque na hora que a sua cliente manda mensagem, você vai mandar pra ela assim, ó, a cor até 30 dias é indeterminada. Indeterminada. Mas indeterminada. Indeterminada é indeterminada. Então não adianta você querer ver se tá avermelhado, se tá rosado, se tá azulado. Não adianta, não tem o que fazer. É esperar dar os 30 dias pra aí sim a gente ver o que pode ser feito, né? Se realmente tiver alguma alteração de cor ou se tiver ou não fixado da maneira que deveria ali. Mas o mínimo para esperar são 30 dias. Beleza? Deixou isso bem claro? Ai, mas deu 15 dias, sumiu tudo. Não é o resultado definitivo ainda. Até 30 dias a cor é indeterminada. Pode sumir, pode voltar, pode ficar roxo, verde, rosa, azul, não interessa. Indeterminada. Deu 30 dias, aí sim a gente vai ter noção de realmente o que aconteceu, se teve uma boa fixação ou não, beleza? Antes de 30 dias, a cor é indeterminada. Escreve isso para sua cliente antes do atendimento. Manda para ela antes do procedimento, para ela entender que a cor é indeterminada, tá? Porque tem cliente que é ansiosa e aí fica te mandando mensagem. Eu sei como é que é, já passei por isso muito. Ainda mais quando a gente tá começando, né? Ainda mais quando tá começando, que a pessoa não tem confiança mesmo. Aí ela resolve te mandar mensagem todos os dias, 2 vezes por dia. Mas enfim, vamos continuar. Qual é o resultado esperado? O resultado esperado para uma micro certeira, certinha, com uma boa fixação fiz a micro hoje, está de uma cor ali, daí 30 dias eu preciso ver aquela micro, a espessura do fio tem que estar a mesma espessura, não pode estar mais grosso, né? Não pode ter expansão de pigmento. E a cor tem que estar a mesma ou um pouquinho mais claro. Se tiver muito mais claro também, aí a gente vai avaliar o que aconteceu durante o processo de cicatrização, tá? Motivos da não fixação, que é o que eu mais vejo aqui. Gente, mais de 90% de motivo de não fixação de pigmentos é a profundidade errada. Nós temos 3 motivos para um pigmento não ter fixação, que são profundidade errada para leve, tá? Quando está muito leve, o pigmento vê ali na hora, mas ele não tem fixação. Cuidados pós e processo inflamatório. O que é cada um desses? Eu vou explicar aqui rapidinho. Eu passei um creme na cara, eu tô coçando, é um creme novo, eu sou alérgica com as coisas, já vi que eu tô tendo alergia. Profundidade ideal. Existe uma profundidade ideal ali na pele, em que o corte ele tem que alcançar. Se você não alcança essa profundidade ideal, você não consegue ver que o corte está ali na camada correta, esse corte não vai ter fixação. Então, na hora, você vê, essa é uma dúvida que o pessoal tem muito. Na hora eu vejo o fio, mesmo estando muito leve? Sim. Quem tem o olho mais treinadinho já consegue ver que está muito leve. Mas quem está começando, que está com medo de forçar demais, que está com medo de fazer um erro de profundidade para mais e dar um erro de profundidade, uma expansão de pigmentos, quem está começando e está com medo geralmente não tem essa maldade. Mas eu, por exemplo, eu já bato o olho no trabalho de um aluno e falo, tá muito leve, você vai teria que ter repassado os fios e agora você vai ter que fazer o retoque. Mas isso é bom, tá? Se você está tendo uma não fixação de pigmentos porque não está alcançando a profundidade ideal, agradeça ao bom Deus. Por quê? Se a sua mão fosse pesada, você ia ter um grande problema, você já ia fazer um erro de profundidade e depois ia ter que pagar uma despigmentação para a moça, né? Então, eu demorei meses
para ter fixação na micro. Meses. Tinha umas que fixava, tinha outras que não fixava tanto, tinha umas que fixava só metade e metade falhava, eu não entendia o porquê. Então, não sei se vocês já viram, aquelas micros que daqui pra cá fixa super bem, ó, tipo do meio pro final, mas o início não pega, não tem fixação. Por que que isso acontece? Porque a pele do meio pro final é uma pele mais fina, então a mão aqui tem que ser mais leve, tá? Se aqui fixou e aqui não, quer dizer o quê? Aqui você alcançou a profundidade ideal, que é uma pele mais fina, mas aqui você não alcançou a profundidade, deveria ter repassado os fios, cortado um pouquinho mais. Então, a gente vai avaliar essa profundidade de qual maneira? Tem um vídeo aqui no meu Instagram que mostra como olhar a profundidade ideal. Bom, eu abro, eu vejo o corte, eu volto, o corte fecha. Abro, eu vejo o corte, eu volto, o corte fecha. Você tem que abrir a pele, por exemplo, o corte está aqui. Você vai puxar a pele para os lados. Nessa puxadinha, a pele tem que fazer assim, ó. Você tem que ver a camadinha cortada. Se você não vê a camadinha cortada, realmente isso aqui, ó, a espessura da pele cortada, você não cortou. E o pigmento tem que estar lá dentro. Se não chegou na profundidade ideal, não vai ter fixação. E não adianta, você pode fazer essa micro 500 vezes. Se 500 vezes você não conferiu a profundidade, você não alcançou a profundidade, você não vai ter fixação. Entendido? Segundo fator, e muito importante também, é o processo inflamatório. O que é o processo inflamatório? Toda vez que eu tenho uma injúria no meu corpo, toda vez que eu tenho um machucado, uma queimadura, uma microblading, uma micropigmentação, eu tenho um processo inflamatório. O que é isso? Quer dizer que aquilo ali, aquela região afetada, está chamando a atenção do meu corpo e mandando um sinal para o meu cérebro, falando, cara, tem um negócio errado aqui. Tem um corte, tem um invasor, que é o pigmento, no caso da microblading, e nós temos que dar um jeito de fechar isso aqui, tá aberto. É essa a mensagem que o meu cérebro recebe quando eu estou fazendo uma micropigmentação. Então, o meu cérebro, ele manda sangue para aquele local, ele manda macrófagos, né, que vão tentar jogar aquele pigmento o máximo fora. Vai ter extravasamento de líquido, vai ter edema, vai ter dor, porque sempre que eu tenho líquido, edema, dor e macrófagos, eu tenho um processo inflamatório. Gente, o meu cérebro, ele não entende que aquilo ali é para eu ficar mais bonita, que eu quero que aquele pigmento fixe. O meu cérebro entende que aquele pigmento está ali, que ele é um intruso, porque ele não é do meu corpo, ele não faz parte, e ele vai querer expulsar o máximo de pigmento possível. Aí vem a parte de não fixação por causa de processo inflamatório. Por quê? Quando eu estou fazendo a micro, somente no ato de cortar a pele, eu já estou ativando a minha cascata imunológica contra aquele pigmento. Só que, além da gente cortar, a gente ainda vai lá e esfrega, aperta, esfrega mais uma vez, borroca a sobrancelha inteira de pigmento e fica lá esfregando aquele negócio. Gente, atrito e esfregaço piora o processo inflamatório. Esses dias eu fiz uma live de processo inflamatório explicando como controlar esse processo para a gente entender melhor o que fazer. Há 4 anos atrás, 2016, nós já estamos em 2020, né? Então são 4 anos atrás. Eu fiz uma micro e tava um vídeo meu aqui no meu feed do Instagram e apareceu pra mim lembrança, tantos anos atrás. Na hora que eu vi o vídeo, eu falei assim, eu lembro dessa micro e essa micro não teve fixação. E aí eu entendi por que essa micro não teve fixação. E por que foi? Eu estava num vídeo, eu passei um pigmento, tinha acabado de fazer a micro na moça, passei o pigmento assim, peguei um lencinho umedecido, quase seco, e tava lá esfregando a sobrancelha da mulher. Mas vocês não têm noção tanto que eu tava esfregando, não. Gente, processo inflamatório, ele vai contra o pigmento. Quanto mais eu esfrego, quanto mais edema tem, edema é um inchaço, quanto mais vermelho, quanto mais dor tem, maior o processo inflamatório, mais macrófagos, mais sangue, mais edema e mais dor. É um negócio, é o efeito manada. Um começou, separar aquilo ali é muito difícil. O trem vai só piorando. E quanto maior o processo inflamatório, menor a minha fixação. Então hoje eu tenho total noção de naquela época que eu estava ali esfregando a sobrancelha, estava aumentando drasticamente a inflamação local e eu realmente não ia ter fixação. Mas isso é a Tássia de hoje falando.
A Tássia do início de carreira falando, tava entendendo que tava fazendo um videozinho ali, bonitinho, pra fazer um antes e depois, que ele trem tudo borrado e depois limpar. Tássia, quer dizer que eu não posso borrar a sobrancelha e depois limpar? Não falei isso. Pode fazer? Pode. Mas existem maneiras e produtos que podem nos auxiliar a fazer isso sem ter que fazer esfregaço na pele. Quem é meu aluno sabe que eu não pinço a sobrancelha antes de fazer a micro. Eu sempre pinço depois. E um dos motivos é esse. Aumenta o processo inflamatório. O pelo, ele está enraizado lá dentro da sua pele. Na hora que você puxa, vai puxando aquele tanto de pelo, não dá dor, não dá vermelhidão. Tem cliente que incha, tem cliente que reclama, que chora. Eu estou começando um processo inflamatório somente com o pinçamento. Na hora que você for cortar essa sobrancelha, já está inchado, já tem edema, já tem macrófago, já tem tudo contra aquele pigmento. E aí isso vai diminuir drasticamente a sua fixação. Então o processo inflamatório é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, que geralmente não é ensinado, mas quanto menos eu machucar aquela pele, quanto menos eu esfregar, melhor para mim. E tem o fator cuidados pós. Os cuidados também são muito importantes para a gente ter uma boa fixação de pigmento, né? Se a minha cliente não cuida da maneira cuida indevidamente, às vezes eu posso não ter tanta fixação quanto eu teria se ela tivesse cuidado, né, do jeito que eu pedi. Só que o seguinte, aí às vezes eu falo os cuidados pós que eu, Tássia, uso, aí vem alguém e fala assim, nossa, fiz a micro com fulana e ela é muito ruim então, porque ela me passou outra pomada. Gente, isso não existe, tá? Não é porque eu uso tal pomada e a fulana usa tal pomada que quem tá certo ou tá errado. Isso não existe. A gente trabalha com protocolos diferentes. Cada profissional vai se adaptar mais com um tipo de protocolo ali. Às vezes eu vou gostar mais da pomada da Cicaplast, mas a fulana vai gostar mais do óleo de girassol e a ciclana vai gostar mais da Nativus Care, enfim. Independe, tá? Os cuidados pós são cuidados para gerar a hidratação da pele, aumentar essa hidratação, não arrancar o pigmento e não pegar sol, os cuidados básicos. Porque o sol é um agente inflamatório, né? O sol, ele é um agente inflamatório. E quando eu falo isso, deixa eu explicar isso aqui, porque às vezes fica meio vago, as pessoas não entendem. Quando eu pego o sol, o meu corpo tenta se defender desse sol fazendo o quê? Produzindo melanina, que é a célula que dá cor à nossa pele. O meu corpo, ele não entende que eu quero ficar bronzeadinha, que eu acho bonito ficar bronzeadinha, ele não tá entendendo isso. Ele entende que o sol é um agressor e eu preciso colocar melanina ali para proteger a minha pele. E é isso que ele faz. Ele cria melanina. Só que para ele gerar a melanina, que é o fato da gente ficar bronzeadinho, ele cria uma inflamação local. O sol é tão inflamatório que se a gente não passa protetor solar e fica um pouquinho no sol, a gente fica vermelho, dá edema, dá até insolação, dá até febre, porque o sol é inflamatório. Quando eu faço uma micro, eu já tenho uma inflamação local. Quanto menor a inflamação, maior a minha fixação. Eu quero uma alta fixação, então a minha inflamação tem que ser baixa. Se eu fiz uma micro, tá tudo lindo, aí eu vou lá e pego o sol, caguei em cima do negócio, porque o sol vai aumentar a inflamação e aí o processo inflamatório do meu corpo contra aquele local ali vai fazer expulsar bastante pigmento, certo? O pessoal me perguntou o seguinte aqui, ó, eu trouxe essa pergunta que o pessoal pergunta demais. Pele oleosa fixa menos? Gente, a pele oleosa, pelo fator do óleo, a gente tem uma menor concentração de pigmento ali. Então, tecnicamente, ela fixa menos. Mas depende de como que tá essa não fixação, depende de como que tá. Porque se não tá fixando nada, se não fixou nada, aí você errou ou o fator inflamatório, processo inflamatório, ou na profundidade, ou nos cuidados pós, aí teve algum erro. Agora, teve uma fixação, mas clareou muito o pigmento, mas você consegue ver os fios, só que tá claro. Aí a gente já vai para a parte da pigmentologia, que pode ser sim por causa da pele oleosa, tá? Então a gente vai avaliar. Tudo depende de tudo, né? É uma das frases que eu mais falo. É verdade que quem tem a mão leve,
O ideal é a lâmina hard? Não. Peso de mão não tem nada a ver com a lâmina hard. Nada a ver. Peso de mão tem a ver com profundidade. Lâmina hard tem a ver com rigidez da pele. Então a pele pode ser fina, quesito profundidade, e rígida ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pele, uma pele madura, pode ser de uma pele negra madura, pode ser rígida, dura, pelo fato de ter bastante melanina, tende a ser uma pele mais rígida, mas por ser madura, ser uma pele fininha. Então não tem relação. Lâmina hard com mão leve, não. A gente treina o peso de mão, independente se a lâmina é hard ou se a lâmina é flex. Cada pele eu sinto que precisa de um peso de mão diferente. Cara, é isso que eu mais prego. Vocês, deixa eu pegar aqui, do lado dos limão, não, que limão duro, que isso? Batendo na cabeça de alguém, mata. Peguei uns limão aqui. Vocês acham que se eu for fazer uma micro, né, vou treinar nesses 2 limões aqui. Se eu for fazer uma micro nesse limão aqui, eu vou usar exatamente o mesmo peso de mão nos 2 limões? Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. E na pele real também acontece isso, tá? Todas as peles vão ter o mesmo peso de mão? Nunca. Reparem esse limão, o tanto que ele tem porosidade, tipo montanha, e é uma casca seca e dura. E esse limão aqui, ele já tá mais brilhante, já parece mais hidratadinho, tem menos poros abertos. E a nossa pele, gente, ela é assim. A nossa pele é assim. Então vão ter peles mais porosas, mais duras, mais rígidas, e vão ter peles mais finas, mais molinhas, mais hidratadas. Então o peso de mão nunca vai ser o mesmo. Aí imagina se eu pego uma pele tipo essa aqui, ó, que não tem nenhum poro, é uma pele finíssima. Eu tenho que ir com um peso de mão diferente, entende? Eu não posso usar o mesmo peso de mão em todo mundo. É por isso que a gente treina nas frutas, pra gente pegar esse peso de mão que é diferente de uma pele para outra. Porque quando eu treino na fruta, eu começo a entender qual é o peso de mão para aquela fruta. A pera corta super fácil. Esse limão aqui duro pra caramba vai cortar difícil demais, porque o trem tá duro. Vocês não estão entendendo. Isso aqui, muito duro. Não dá nem pra chupar esse limão, pegar o suco dele. Enfim, então, quando eu falo que existe um peso de mão para cada pele, gente, é treinar em superfícies diferentes para eu entender a profundidade. Se eu uso a mesma profundidade para toda a pele, algumas peles vão pegar, legal, vai ter fixação, outras peles não vai fixar nada e outras o pigmento vai expandir, né? Porque não tem jeito, cada pele vai ter uma profundidade, é igual nas frutas, tá? Você é muito didática, eu tento, viu? Tento pegar o máximo de facilidade para vocês entenderem as diferenças. Ó, fiz uma micro, usei uma lâmina 12 flex, fiz o retoque, fixou pouco os fios. Minha mão é muito leve. Gente, sabe por que fixa alguns fios e outros não? Vocês já treinaram na banana? Tia Tássia agora vai contar por que alguns ficam, outros não. Anota essa aí. Depois vocês treinam na banana e vocês vão perceber muito claramente que o peso da nossa mão oscila drasticamente de um fio para o outro. É uma das maiores dificuldades que eu vejo nos meus alunos. Quem é meu aluno aqui sabe que treina em fruta, manda para correção, eu mando, tem que treinar mais. Olha a profundidade oscilando. Um fio muito claro, um fio muito escuro. Um fio muito claro, um fio muito escuro. Por quê? É a profundidade oscilando. Isso acontece. Todo mundo tem essa dificuldade? Tem. Isso pode acontecer no cliente? Não. E as peles, a pele artificial, o EVA, eles não nos mostram essa profundidade. As frutas mostram melhor. Então, se eu estou usando a mesma cor de pigmento e tem um fio muito claro, um fio muito escuro, por que está? Ó, como é que as coisas se encaixam? Por que um está mais claro e o outro está mais escuro? A profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro esse pigmento vai ficar. Então, essa oscilação de profundidade é daí que vem, que alguns fios expandem, alguns fixam legal e alguns não pegam, porque a gente oscila a profundidade e não pode acontecer. Então o treino nas frutas, ele é maravilhoso para isso também, para a gente ver como é manter a mão na mesma pressão, tentar manter a mão na mesma pressão.
Existe alguma preparação de pele que eu posso indicar para cliente nos dias antes da micro? Manter a pele bem hidratada é legal, né? A pele da sobrancelha ali ter uma hidratação legal, não usar nenhum ácido para não diminuir aquilo ali, não causar nenhuma descamação e tudo mais. Gente, uma pergunta que me fizeram bastante, deixa eu jogar isso aqui. Posso usar Nebacetin no pós-micro? Eu ia falar pós-operatório, tô ficando louca. Hoje eu tô doidona. Posso usar Nebacetin no pós-operatório? Não posso. Por que eu não posso? Nebacetin, esses dias me falaram de outro, eu esqueci o nome, Cicorte. Tem outras. Nebacetin, pomadas farmacológicas, existem ali coisas de farmácia, que farmacêuticos criaram, né? Então, a gente micropigmentador, a gente não pode indicar remédio para os outros. Não pode. Então, a gente vai usar reparador dérmico. Óleo de girassol. Tá? Pode usar candicorte? Não pode usar candicorte. Por quê? Porque tem corticoide, a gente não indica. Micropigmentador vai utilizar reparador dérmico. Terramicina? Não, nada que não é reparador dérmico. Reparador dérmico é o quê? É vitamina, é hidratante, né? É um óleo de alguma coisa. Isso é reparador dérmico. Agora, qualquer coisa que tenha produtos farmacológicos ali, corticoides, né, anti-inflamatórios, Nebacetin, que tem antibióticos, não pode, a gente não pode indicar, tá? Essa troque, sei lá como é que fala, eu não conheço ela. Me falaram que ela tem produtos farmacológicos, então se tiver não pode mesmo, tá? Posso usar vaselina? Gente, vaselina, além de não ter nenhum benefício real, porque ela não tem vitamina, não tem nenhum reparador dérmico, vamos colocar assim, ela ainda é tóxica. A vaselina é tóxica, é petrolato, derivado de petróleo, eu não indico usar. Quanto tempo devo deixar saturando? Eu deixo uns 10 minutos. A hora que eu vejo que tá sequinho ali, que já secou e tudo mais, aí você já pode tirar, não precisa ficar passando mais, porque já secou, então acabou o efeito. Tássia, fazendo a micro antes da limpeza dos fios não atrapalha no design? Não. É porque assim, eu faço o design, né? Por exemplo, aqui na minha, eu fiz o design aqui. Aí vamos falar que tinha vários fios aqui fora. Esses fios que estão de fora, eles não vão ser micropigmentados, você concorda comigo? Então não vai atrapalhar em nada, zero. Eu vou fazer onde eu preciso fazer e aí eu vou tirar o que sobrar de fora depois que eu terminar a micro. Lembrando que eu não sou uma micropigmentadora que vai criar uma nova sobrancelha para a pessoa. Eu sou completamente contra criar uma nova sobrancelha para a pessoa. Eu vou valorizar dentro do que o cliente tem. E quando eu valorizo o que o meu cliente traz para mim de pelos, eu não tenho que tirar muitos fios, concorda comigo? Porque eu vou usar o que ele tem ali. Então eu consigo valorizar sem arrancar tudo antes, não vai dar problema nenhum na hora de fazer. Pomada de farmácia serve para anestesiar antes da micro? Acredito que você esteja perguntando sobre anestésico de farmácia. Não. Tinha uma que era muito boa, que era a Dermomax, que realmente era boa, mas saiu de linha. Então agora a pele fechada que vai fazer efeito é a TKTX, alguma coisa do tipo, tá? Quando eu deixo o pigmento saturando um pouco, ele meio que seca. Eu pego um algodão úmido e deixo um pouco em cima do pigmento para amolecer e remover com mais facilidade, sem precisar esfregar. É errado? Não. Gente, tudo que a gente faz que não precisa esfregar, não tem problema nenhum. Tem umas espuminhas que a gente pode usar para não precisar esfregar e tudo mais. A gente tem que pensar isso, quanto mais eu esfrego, maior o processo inflamatório, maior a cascata imunológica, mais macrófagos, mais edema, pior para minha foto e menor fixação. Então é tudo de ruim você fazer uma micro e ficar esfregando ali em cima. Então não esfreguem as micropigmentações de vocês. A minha dentista agendou para fazermos a micro, ela tem muito curto, sei lá. Enviei a ficha de anamnese por WhatsApp e ela tem vitiligo. O médico não liberou ela. Toda vez que eu tenho dúvida se a cliente pode ou não realizar o procedimento, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para o médico dela. O que eu mais recebo aqui, Tássia, fulana tem aneurisma, fulana tem cardiopata não sei o que, no miofacial não sei o que. O que pode fazer? Sei lá, gente, eu não sou médica não, vocês têm que perguntar para o médico que trata a doença dessa pessoa.
Então, toda vez que a pessoa tem alguma condição, a gente pergunta para o médico. No caso do vitiligo, a gente faz micro em vitiligo, tá? Se faz. Agora, para esse médico dessa cliente específica, ele não liberou. Então, a gente não faz. Mas qual que é o negócio do vitiligo? Assim, a real do vitiligo? O vitiligo, quem tem, pode ser que em algum lugar que sofreu uma lesão, que tinha uma cor normal, por exemplo, aqui eu tenho vitiligo na mão, exemplo, tá? Tenho vitiligo na mão, e aí não tem nada a ver com a minha sobrancelha. Minha sobrancelha tem a cor normal, mas eu vou lá e vou fazer uma micro na minha sobrancelha. O vitiligo que eu tenho na mão é uma característica genética, e ele pode começar a se formar, começar a formar alguma mancha devido a algum fator de trauma. Então, às vezes a minha sobrancelha que não tinha vitiligo, eu tinha vitiligo só na mão, mas eu tenho a condição genética para a mancha, né, do vitiligo, eu sofro um trauma na sobrancelha e aquela região começa também a ter o vitiligo. Compreenderam? É por isso que tem alguns médicos que não indicam fazer em quem tem vitiligo, porque o vitiligo ele pode surgir a partir de um trauma. E se eu tenho um trauma na sobrancelha, que era uma pele íntegra, de cor normal, aí eu faço uma micro, e aí eu começo um trauma, estou caçando problema com a mão, né? É a mesma coisa, é a mesma ideia do lúpus. Quem já ouviu falar que lúpus não pode fazer micro? É a mesma ideia. O lúpus, ele é uma doença autoimune. Então, aquela pessoa tem um problema que as células de defesa do corpo dela lutam contra as próprias células do corpo dela. Então, ela tem problemas daquilo ali, problemas de saúde. Aí, às vezes, a pessoa está controlada do lúpus. Tomou os remedinhos, tá calminha, porque o estresse também pode piorar a doença e tudo mais, e tá tudo certo. Só que o lúpus, ele pode voltar a ficar ativo por causa de um trauma. E a micro é um mini trauma, vamos falar assim. Então, quando eu faço um trauma ali, eu estou ativando o meu sistema imunológico, que é, no caso do lúpus, o mesmo sistema que vai tentar fechar aquela cicatriz ali, aquela abertura, é o sistema que vai também atacar as células do próprio corpo da pessoa que tem o lúpus. Então, você pode estar abrindo espaço para a doença, mais uma vez, porque é uma doença crônica, mas ela piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora. E aí, quando você faz uma lesão na pele, você pode estar piorando a doença, entendem? Então, essas doenças a gente sempre pede para o médico que trata essa doença liberar ou não essa cliente. Alguém perguntou de queloide, né? Gente, o queloide a gente tem que ver se é uma doença genética ou não. Só que, sempre que tem queloide, eu mesmo vendo que não é genético, eu dou um termo de consentimento para a cliente. O que é isso? Quando a pessoa tem tendência genética a ter queloide, tudo que ela fez na vida tem queloide. Ah, ralei o braço, queloide. Furei a orelha, queloide. Tatuei, queloide. Tudo vai dar queloide, tá? Agora, se a pessoa não tem uma tendência tão genética, mas fez uma tatuagem e tem lá falando, não pegue sol, não entre na piscina com tantos dias, aí a pessoa faz o quê? Entra na piscina, cloro na tatuagem, sol, aquilo ali está inflamado. A pessoa está piorando esse processo inflamatório e devido a isso ela tem uma má cicatrização. Então, a primeira parte do queloide é entender se foi realmente algo genético ou algo de má cicatrização, porque a cliente não cuidou daquele procedimento. Só que, se ela realmente tem algum queloide, por mais que não seja fator genético, se for fazer, dá o consentimento para ela, o termo de consentimento, para ela entender que há o risco de dar um queloide ali. Quantas gotas eu uso para 2 sobrancelhas? Umas 5, da Ironworks. Gota depende muito de marca, tá? Tem marcas que são mais líquidas, parece que a gota rende menos. Não sei explicar. A gota é diferente. Quais materiais você usa para treinar nas frutas? T-body, lâmina e tinta guache. Só os 3. O anestésico formulado, manipulado, tem maior duração? Depende do que você manda manipular nesse anestésico. Por exemplo, se ele tem epinefrina, ele tem sim melhor duração, uma duração maior com menor quantidade de anestésico, porque a epinefrina ela vai ajudar nisso. Ela vai aumentar o tempo de duração desse anestésico.
Fui comprar a Dermomax, não tinha, o farmacêutico me recomendou lidocaína, que tinha a mesma composição. Tem receio de usar, não compre, jogar dinheiro fora. Gente, quem é meu aluno aqui já viu essa aula no meu curso. Lidocaína comprada em farmácia com Dermomax não tem nada a ver, tá? O Dermomax, ele tem 4%, tinha, né, agora ele saiu de linha. Ele tinha 4% de lidocaína e ele fazia muito mais efeito do que muito anestésico que tinha tipo 20% de lidocaína. Por quê? Aí o pessoal fala assim, mas não faz sentido. Faz sentido sim. Tem outras coisas que a gente tem que olhar, não é só a composição. Por exemplo, o veículo. Exemplo, eu preciso mandar esse limão aqui lá para minha cidade, lá para Araújos. São 20 quilômetros daqui. Esse limão, ele pode ir de moto, ele pode ir de carro, ele pode ir de bicicleta, ele pode ir de barco. De barco ele não pode não, mas vocês entenderam. E é o veículo que vai carregar esse limão para mim. Então vamos analisar e imaginar que isso aqui é a minha lidocaína, tá? Que é a minha lidocaína do Dermomax a 4%, tá? Mas essa lidocaína aqui, o veículo dela, ela vai de carro. Então ela vai a 120 km por hora, vai chegar lá rapidinho. Aí às vezes a mesma lidocaína, a 4%, ou até mesmo a lidocaína mais forte, ela também vai para o mesmo lugar, só que ela vai de bicicleta. Então ela vai demorar mais, concordam comigo? É por isso que o Dermomax ele funciona tão bem e outros anestésicos que tem somente a lidocaína não funciona. A Marta acabou de mandar. Usei lidocaína, não prestou. Não presta. Não joga seu dinheiro fora por causa disso. Que é jogar dinheiro fora. Por quê? Por causa do veículo. Não é só a composição que vai contar. Mas o Dermomax tem só 4% de lidocaína. Eu comprei uma lidocaína em gel que é 10% e não funcionou. Por que o Dermomax funcionou? É o veículo. O veículo que leva a lidocaína, se ela é em gel, se ela é em pomada, se ele é em sérum, isso vai fazer total diferença na hora de eu ter um resultado zero dor ou não. Compreendem? Então, é a mesma coisa que eu falei. Se o meu limão vai lá para minha cidade de carro ou de bicicleta, se ele vai de carro, ele chega mais rápido. Independente. E a lidocaína é a mesma coisa. Então, o veículo conta muito na hora da gente escolher um anestésico, tá? Qual a cor da TKTX? Eu usei muito a preta. Muito mesmo. Muito, muito, muito. Eu gosto da preta. Aprendi a usar castanho médio, escuro, intermediário em qualquer tipo de pele. Gente, você pode fazer qualquer mistura. Eu vi falando isso. Quer misturar 10 pigmentos? Mistura! Pode misturar, não tem problema não. Mas você tem que levar em consideração o fundo de cor do pigmento e o fundo de cor da pele. Entenda que castanho médio é neutro, intermediário é quente e escuro é frio. Então, você está misturando os três, está chegando num tom ali médio. Vamos colocar assim, nem frio, nem quente, né? Médio, neutro. Mas será que é o ideal para toda a pele esse tom? Porque às vezes um tom neutro, numa pele muito quente, ele tende a puxar para o quente. E um tom neutro, numa pele muito fria, tende a ficar acinzentado. Então, eu não acredito que você use o mesmo pigmento para todo mundo. Eu não concordo nada com isso. Quanto tempo devo fazer um design, caso precise, antes da micro para não aumentar a inflamação? Você fala só riscar ou arrancar os fios? Porque se você for arrancar, você está arrancando antes, independente do tempo, você está inflamando isso ali. Agora, o design, você vai passar anestésico antes ou depois? Porque se você for passar o anestésico antes e depois for fazer o design, se você demorar muito no design, quando você for começar o anestésico não vai estar fazendo efeito mais. Quem está amamentando pode fazer micro? Não, eu não faço. Gente, é porque é o seguinte, existe algum relato de alguém que amamentou e deu problema? Não, mas alguém quer fazer teste com alguma lactante e possivelmente dar um problema? Não. Ninguém quer fazer teste com lactante, nem com gestante. Então, a gente não faz, né? Eu não quero esse BO pra minha vida. Depois dá um problema, a culpa é minha, Deus me livre. Posso fazer a micro com uma marca e no retoque usar outra marca? Pode. Porque procedimentos diferentes, cores diferentes, dias diferentes, marcas diferentes não tem nenhuma relação.
Tenho da Primavita anestésico, mas devo me preocupar com quem tem problema de coração? Ô, gente, o anestésico, independente da marca, tá? O anestésico da Primavita é maravilhoso, tá? Independente se é o de farmácia, independente se é o manipulado, independente se é a TKTX, independente se é o AE não sei o que, independente se é o... qualquer anestésico. Não pode usar em quem tem hipertensão, nem problema de coração. Ai, Tássia, mas eu vou fazer sim anestésicos? Vai! Ou então você tem a opção de não fazer, né? Por quê? O anestésico, ele causa uma diferença de pressão ali naquela região. Quando eu causo uma diferença de pressão, quer dizer que aqui vai ter uma pressão diferente do resto. Com isso, na pressão total do corpo, eu posso ter uma diferença de pressão. Se a pessoa já tem um problema de pressão, eu posso, com o anestésico, agravar um problema de pressão pré-existente. Essa pessoa pode ter até uma parada cardíaca na minha frente, eu não vou saber fazer nada. Então, esse BO eu não carrego para minha vida. Compreendem? Ai, mas a fulana usou anestésico em hipertenso e não deu problema. Que maravilha! Massa! Parabéns para fulana. Mas eu, Tássia, não seguro esse BO. Não quero nem correr esse risco, não quero passar perto de gente que tem problema de pressão, porque eu não sou médica, eu não atendo num hospital. Se tiver algum problema ali, eu não sei nem o que fazer, compreende? Então, eu não vou indicar usar, zero. Tem até aluna minha que já usou, que me contou que usou, que não teve problema. Eu não seguro esse BO, eu não indico usar. Gabi, nem hipertenso controlado? Então, quando a pressão está controlada, a pessoa toma um remedinho ali todo dia e tudo mais, né? Já é algo menos agravante ali. Acho que, né? Hoje, Tássia, não faço, tá? Mas, gente, isso aí vai de cada um. O BO que você segura ou que você não segura. É uma vida baseada nisso. Você segura esse BO na sua vida? Se você segurar, se joga. Se você não segurar, não quiser passar por isso, não faça. Já levantei 2 clientes da maca por conta de contraindicações. Achava que era falta de sorte. Gente, hoje em dia eu mando, quando a pessoa tá marcando, eu mando umas perguntinhas, tipo assim, está lactando ou grávida, ou tem algum problema de pressão, coisa pequena assim. Porque já desmarquei demais o procedimento da pessoa lá fazendo a ficha e tá lá marcando que tem pressão alta e tá marcando que tá lactando. Eu não faço, eu não seguro esse BO na minha vida, não faço, a não ser que tenha liberação médica. Gabi, minha mãe quer fazer, a bichinha é hipertensa controlada. Aí, Gabi, fica aí pra você esse questionamento, você segura esse BO? Porque se segurar, se joga, se não, não faz. As clientes mentem. Gente, pra mim nunca mentiu, assim, não dá pra saber também, né? Pra mim nunca mentiu, é igual namorado, né? Pra mim nunca mentiu, não sei, né? Eu acho que não, mas esse negócio de cliente mentirosa, eu acho que eu nunca passei por isso. Porque eu explico o problema da pessoa mentir ali, né? Tipo, se ela tiver hipertensão, pode acontecer isso, isso e isso e tal. Eu explico realmente o BO. Aí elas geralmente não mentem, não. Ou eu sou enganada muito facilmente, né? Porque eu tenho tendência a acreditar nas pessoas. Esse negócio de ter tendência a acreditar nos outros é uma coisa. Por quê? Eu não minto pra nada. Nada. Às vezes até coisa que me compromete. Nossa, eu não dou conta de mentir, gente. Eu tenho pavor com mentira. E às vezes, algumas pessoas falam comigo assim, não tá, você não precisava ter contado a verdade. Você podia ter maquiado a verdade. Eu não consigo. Eu sou extremamente transparente. Só que, quando a gente é muito transparente com as pessoas, a gente acha que as pessoas também são com a gente, né? E não são, né? Mas enfim, eu acredito que elas não mentem pra mim e eu sou muito feliz assim. Também acredito que meu namorado não mente pra mim e eu sou muito feliz assim. Então pretendo continuar assim. Vamos continuar assim. Pessoas com alergia à rena pode fazer micro? Pode, não tem nada a ver. Eu tenho alergia à rena e fiz micro várias vezes e não tive nenhum problema. Então, a rena, ela dá muito mais alergia do que a micro, tá? Muito mais, gente, muito mais. Tem muito mais gente alérgica à rena do que à micro, vocês podem ter certeza. Minha irmã é operada do coração, não pode usar anestésico nela?
Estelita, é aquele negócio que eu falei. Você segura esse BO pra sua vida? Porque se você segurar, se der algum problema, você consegue passar bem por isso? Porque eu não seguro não, eu não quero nem passar perto, então eu não uso. A não ser que tenha alguma liberação médica do médico que trata essa condição dela aí, do problema que ela teve, liberar. Aí é outra história. Pode fazer fio a fio por cima de dermógrafo? Pode, não tem nenhum problema. Quanto tempo depois de iniciada você achou que suas micros ficaram lindas? Cara... Hoje, falar a verdade pra vocês, essa semana eu postei uma foto aqui da minha primeira micro perto do meu trabalho atual. Naquele dia da primeira micro eu já achava bonito, tá? Lógico, eu sabia que eu podia melhorar, né? E pude e melhorei. Mas eu não achava horrível, era a tecnologia que tinha na época e tudo mais. Mas eu acho assim, pra eu realmente... Assim, olhando hoje, pra eu gostar mesmo, pelo menos um ano, assim, pra eu realmente gostar. E cada micro que eu faço, eu fico assustada com tanto que melhora de uma pra outra. Eu fico, assim, horrorizada. Então, acho que até hoje eu assusto, juro. A minha cliente faz diálise. Posso fazer micro nela? Não sei. Volto naquele negócio que eu falei. Eu não sou médica. Nós, micropigmentadores, nós não somos médicos. Então, a gente não tem que adivinhar, saber tudo. Ah, a cliente tem uma doença tal. Como que eu sei se eu posso fazer? Pede ela para perguntar ao médico dela. Aí ela vai te passar o que ele falou. Ai, minha cliente teve aneurisma. Ai, minha cliente tem não sei o que no olho. Ai, minha cliente... Gente, não sei, tá? Diálise, por exemplo, não sei o que influenciaria. Pede uma autorização para o médico dela. Quando eu falo que não sei, eu acho que isso choca algumas pessoas, porque eu acho que as pessoas aqui acham que eu sei tudo, e eu não sei tudo. E a gente não tem que saber tudo. E uma das partes de ser um bom profissional e uma boa pessoa é entender que a gente não sabe tudo, é a gente ter humildade para entender. Eu não sei tudo, eu nunca vou saber tudo, mas eu procuro melhorar a cada dia. Então, eu não sei se pode fazer com diálise, se não pode, aí você vai ter que perguntar pro médico dela, tá? Obrigada mais uma vez pelo carinho. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, amores. Fiquem com Deus, viu?